Olá, artistas! Eu sou o Reed e hoje vou te ensinar um jeito de desenhar rosto um pouco diferente do convencional que a gente encontra por aí pela internet, apostilas, enfim, dos cursos, etc. Porque foi um método que eu desenvolvi ao longo do meu tempo desenhando. Então ele é bem mais simples e direto, não tem tantas linhas guias assim, não tem todo um trabalho estrutural, linhas guias, etc. Então o desenho sai mais limpo e mais rápido. Então, chega de enrolação, vamos começar a desenhar. Vamos começar com um oval, certo? Essas linhas iniciais vamos fazer bem de leves, então a gente pega da metade para cima do lápis, beleza? A gente vai fazer uma linha aqui na vertical, bem centralizada, e depois uma linha na horizontal também bem centralizada, beleza? Então esse aqui é a nossa estrutura base que vamos fazer. Agora, em vez de a gente fazer os elementos, olho, nariz, etc, centrais aqui, nós vamos fazer o seguinte: começar do externo, ou seja, aqui de fora, e depois nós vamos para o interno. Então vamos começar com a orelha. A orelha vamos fazer bem abaixo dessa linha horizontal, um C, como se fosse um C, só que aqui ele vai ser mais alongado do que aqui. Aqui já vai ser mais curtinho. Nós fazemos aqui deste lado também. Se você tiver dificuldade, pode traçar nessa primeira orelha uma linha aqui na horizontal para fazer essa linha, para fazer essa orelha também no mesmo tamanho, beleza? Porque nós vamos precisar fazer essa linha aqui mesmo. E depois aqui embaixo nós vamos dividir no meio. E aqui também novamente no meio, beleza? Agora nós vamos fazer um maxilar, esse contorno aqui do nosso rosto. E aqui a gente já pode colocar características do nosso rosto. Tem um maxilar mais quadrado, um queixo duplo, um queixo mais fino, um rosto mais alongado, etc. A gente não precisa ficar travado nesse oval, nesse círculo, é só para nos guiar, para ficar bem simétrico, bem num formato bem anatômico. Então, como aqui eu vou fazer um padrão, uma coisa genérica, então eu vou fazer aquela coisa bem normal mesmo, sem muito segredo, acompanhando bem essa linha oval. Ok, então eu vou explicar essas linhas horizontais para que elas vão servir para nos guiar, porque eles são apenas estruturais, depois a gente pode apagar e vai estar tudo certo. E aqui também essas linhas aqui eu já faço bem mais forte, porque é o definitivo, é o que vai ficar no nosso desenho, beleza? Eu não vou desenhar o pescoço aqui, porque a gente vai se guiar pelo olho, vai ficar bem mais fácil, mas normalmente eu já desenho aqui o pescoço, porque eu já sei mais ou menos, eu já tenho esse feeling para desenhar. Então, aqui nas linhas horizontais, essa primeira linha que a gente fez, ele vai ser o topo do nosso olho, e abaixo aqui, ele vai ser o limite do nosso olho. É claro que se a gente quiser fazer um olho maior ou menor, a gente pode diminuir essa distância, é apenas para nos guiar. Então aqui a gente vai fazer uma coisa genérica, mais padrão. Então aqui eu já vou desenhar o olho e eu sempre desenho espelhado. Como que é esse desenho espelhado? Eu desenho de um lado, depois eu desenho o mesmo desenho espelhado aqui. Então eu faço um traço aqui, depois faço outro traço aqui, para ficar sempre o mais parecido possível. Porque se eu desenho um olho completo aqui, depois vou desenhar aqui, tem muita chance de sair diferente. Beleza? Então só desenhei esse arco em cima, que seria os cílios superior e inferior. Aqui a gente pode colocar uma característica, etc, do traço de você, mas eu vou fazer bem padrão mesmo. Aqui eu vou desenhar a íris, um círculo bem centralizado. Aqui não vou completar, ele vai estar saindo um pouquinho. Como que é um rosto frontal, ele está olhando para frente, não está olhando nem para o lado, etc. Então esse é o jeito mais padrão, mais certo de se fazer assim, beleza? Então aqui eu vou desenhar o brilho do olho e a pupila escura. Aqui é a mesma coisa, sempre espelhado. E aqui em cima eu vou deixar mais escuro por causa da sombra que os cílios faz, beleza? Aqui embaixo pode colocar uns detalhes, uma dobrinha. Aqui em cima também tem que desenhar essa dobrinha aqui. Vai ficar bem mais profício no nosso desenho assim. Beleza? Eu não fiz o olho tão grande assim também. Agora a gente vai para a sobrancelha. Se for um rosto masculino, aqui já começa a entrar algumas características do gênero. As sobrancelhas normalmente eles são bem mais coladas no olho. Se for uma personagem feminina, normalmente eles vão ser mais para cima. Sacaram? Então aqui eu vou fazer um personagem masculino. Se vocês quiserem um feminino,
Vai ter algumas variações, mas eu posso também fazer um vídeo. Beleza? Sobrancelha eu vou fazer bem simples, bem um traço fino, nenhuma sobrancelha nada diferente. Beleza? Então essas duas linhas foram para os olhos. Essa linha aqui de baixo, que coincide com essa com o término daqui da orelha, ele vai ser o nosso nariz. Então, como existem várias maneiras de desenhar o nariz, como não é o foco aqui, então eu vou fazer bem simples, vou fazer dois traços. Aqui é a linha horizontal, então a gente faz bem ao lado, bem paralelo aqui. Beleza? O nariz sempre vai sair aqui da sobrancelha, então é importante fazer ele antes de a gente fazer o nariz. Aqui a gente pode colocar mais detalhes, como a parte em volta ou a pontinha aqui do nariz. Enfim, a gente pode fazer de vários jeitos aqui. Eu vou fazer um mais simples, mais perto para o semi-realismo aqui, beleza? Aí a boca, ele vai ser essa última linha que a gente fez aqui embaixo. Como e também existe várias maneiras de desenhar a boca, eu vou fazer ele do meu jeito, que é começando aqui no meio, demarcando ele, depois fazendo as extremidades aqui do lado. E depois eu vou puxando bem de leve aqui para o meio. Depois eu faço uma marquinha aqui em cima do lábio e depois uma marquinha aqui embaixo. Como é um personagem masculino, os lábios não são tão demarcados assim. Por isso que eu só faço bem sutilmente para representar eles. E aqui no meio eu faço mais escuro porque é como se fosse uma abertura e tal. Aqui eu vou desenhar uma outra linha, uma curva ao contrário, representando o queixo, beleza? É um personagem bem padrão, não tem nenhuma característica, não é um personagem de algum lugar assim. E aqui na orelha eu vou fazer só um detalhe, que a gente tem que reparar bem a orelha, mas essa parte aqui embaixo ele não tem nada, que na verdade é onde coloca o brinco, seria tipo uma almofadinha, né? E aqui a gente vai fazer o ouvido dele, bem genérico assim. Também existe várias formas de fazer uma orelha, por isso que eu estou fazendo uma coisa bem mais genérica aqui. E o pescoço, como eu disse, a gente vai se guiar pelos olhos. Então aqui no término do olho nós vamos fazer como se fosse puxando uma linha aqui, ó, uma continuidade, entendeu? E aqui é um personagem mais jovem. Se fosse mais velho, o pescoço seria mais grosso, não seria tão fino assim. Beleza? E agora aqui para cima, tudo o restante aqui vai ser a nossa cabeleira, o volume do nosso cabelo. Então, aqui seria nossa cabeça, o nosso crânio, que não teria nada. Então, para cima aqui seria todo o volume do nosso cabelo. Como é um estilo de mangá, de anime, etc., o cabelo é bem representativo e volumoso. Então, a gente pode fazer a franja, pode fazer comprido, curto. Vou fazer curto porque tem mais detalhes do que o comprido. O comprido é só ficar puxando uns fios assim, beleza. Então, aqui como vamos fazer a teste? A gente vai dividir bem no meio aqui, entre esse topo aqui da cabeça com a sobrancelha, o que restou aqui, né? Essa altura aqui. Então, aqui na metade, mais ou menos, ele vai ser a nossa testa. E existem várias maneiras de desenhar uma testa. Então, pegando aqui o exemplo que eu fiz, os mais comuns que a gente encontra por aqui são uma testa circular, uma testa pontiaguda, uma testa mais quadrada e uma testa, a famosa testa em M, que na verdade a maioria das pessoas tem. Então aqui a gente vai mesclar um pouco essa testa mais achatada com essa testa mais em M. A gente vai tentar suavizar e fazer o meio termo ali, beleza? Então como vai ficar aqui no nosso desenho? A gente vai deixar achatado, só que a gente vai puxar um pouquinho mais para trás aqui e depois aqui a gente vai fazer a nossa costeleta, beleza? A costeleta vai ficar bem sutil aqui, mas ele ainda vai aparecer, beleza? Ok? Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente puxa aqui, faz a costeleta aqui, fechou? E aqui, pra gente não, hoje vai fazer não ficar tão simples assim, não ficar um carequinha, a gente vai dificultar um pouco, a gente vai fazer uma franja aqui, puxando o cabelo aqui. Como também não é o foco dessa aula, então eu vou fazer bem simples. Aqui a gente vai fazer um cabelo mais curto. E aqui a gente vai fazer uma cabeleira um pouco maior, puxando aqui pra cá também. Beleza, agora eu vou dar uma apagadinha aqui nessas linhas, ficou um pouco poluído para entender melhor como ficou o desenho também. E a gente percebe que são todas as linhas guias, a gente pode apagar porque eles não vão fazer falta no nosso desenho, principalmente essas que estão sobrando demais aqui dos lados.
Bom, agora eu vou usar uma lapiseira com grafite mais escuro, ou seja, ele está com 2B. Eu estava usando um lápis da fabricação HB, ele é bem mais escuro, então ele vai definir melhor, vai finalizar melhor o nosso desenho. Vou colocar algumas linhas mais apagadas e dar uma limpada, vai ficar bem bacana. Beleza, então nosso rosto ficou assim. Se você quer que eu faça algum rosto com uma característica, comente aqui embaixo, por exemplo. Use esse seu método, essa estrutura para fazer um rosto alongado. Faz um rosto curto, sei lá, algum personagem, faz o Naruto, faz o Sasuke, faz o, sei lá, beleza? Para mostrar na prática como aplica esse jeito que é bem simples, bem rápido e eu quero fazer essa parte 2. Então comente aqui, beleza, galera? Eu vou deixar o link, a playlist aqui do curso gratuito de desenho e nos comentários, beleza? Então ficando por aqui e falou!